faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Fará vir a nós, no contexto geral ou particular, o que ele prometeu. Entende? Eu espero que tenha ficado claro, né? Então aqui, ó, deixa eu ver aqui, peraí. Ó, o que o pai Abraão diz no verso 23? Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirá? E não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Louvado seja o Senhor. Que eu falei lá no início, gente. Tem que glorificar o Espírito da verdade, que é maravilhoso. Então aqui o Pai na Fé, ele está falando algo que vai de encontro com as outras palavras lidas, né? Ele está falando algo que está de acordo com o entendimento, que a palavra é viva, louvado seja o Senhor. Quando ele se aproxima e ele coloca essa questão aqui, ele sabe muito bem quem é o Todo-Poderoso que regia a vida dele, que rege a vida dele, que o orienta, que lhe fez o convite e ele aceitou, porque ele conhecia o Criador da glória. Então, como assim, Senhor, com as minhas palavras? Tu vai destruir o justo com o ímpio? Como assim? Isso não condiz contigo, com o Todo-Poderoso que faz com que o bem seja a maioria, com que o bem tenha força. É o Senhor que está acima de tudo. Como assim? Né? E é pra gente entender isso, gente. É maravilhoso, ó. E aí ele começa, né? Ele começa. Mas se houver 50 justos, né? Se houver 50 justos, ainda a destruirá e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que neles estão. Aqui nos leva a entender que esses 50 justos ali em Sodoma seria minoria. Não dá ideia de que seria a maioria. E se houver, e aí ele vai indo, né? Diminuindo 40, 30, 20. E a resposta do Senhor é a mesma. Ele vai falando aqui, ó. Jó continua falando aqui, ó. Versos 25. Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agiria com justiça o juiz. Não agiria com justiça o juiz. Porque o que ele coloca aqui é, mesmo sendo minoria, mas existe um justo na terra. Mesmo sendo minoria, ainda existe pessoas de acordo contigo na terra. Mesmo sendo minoria, e o que não é, tá, gente? Por isso que eu iniciei colocando, porque quando a gente é renovado, a gente vê os prodígios, os propósitos do Senhor sendo concluídos na vida de muita gente. E não vemos como o Senhor. A gente vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Ele conhece a justiça de cada um, se está de acordo a Ele. Ele que conhece o caminhar de cada pessoa, né? Então eu creio que os justos, os que amam a palavra do Senhor, os que são tementes, os que têm humildade no coração, é a maioria. Em grande peso, é a maioria. De toda a terra, ó justo juiz de toda a terra. Respondeu o Senhor, se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei os 50. Pouparei a cidade toda por amor a eles. Então, se ele encontrasse 50 ali, que pela conta que parecia que poderia ser a minoria, o Senhor pouparia toda a cidade. Hoje é o que vemos, né? Lógico que com um diferencial. O bem é a maioria. Só que esse bem, aí é onde que está a questão. Esse bem, será que esse bem está alinhado
ao que diz o Evangelho da Graça? Será que esse bem está de acordo com o que convém? Estão de acordo com a palavra do Senhor? Porque muitas das vezes o bem, o cidadão de bem, né? Ele, na vida espiritual, ainda encontra-se uma decadência, uma dificuldade de se alinhar à justiça que foi estabelecida no Filho. Assim, alinhar na fé, na confiança da fé, e ter a fé que nos garante vida eterna, né? As pessoas podem estar agrupadas, prestando seus cultos em solenidades, mas internamente ainda se encontram vazias, internamente se encontram ainda cheias de conflitos, com dificuldades de serem um mini Cristo, vamos dizer assim, dentro do seu contexto familiar, com dificuldades, seja se for casais, né, com dificuldades nas suas vidas particulares, e aí não estão comprovando os propósitos do Senhor no seu particular, na sua vida. Estão com dificuldades, né, de compreender e serem libertas, né? Uma pessoa liberta é para o bem de uma maioria. Aqui eu entendo assim. O Senhor pouparia toda a cidade, porque mesmo que seja minoria, aqueles que são justos, mas uma justiça em conformidade à palavra do Senhor. Entenda isso que eu estou colocando aqui, pela a compreensão, né? O Senhor pouparia, por quê? Porque mesmo que fosse... E aí ele continua falando, ele chega até no número... Deixa eu ver, 40... 30... E o Senhor continua com a mesma palavra, né? 20... E no versos 32 ele fala: então Abraão disse ainda, insistindo, ainda, não te tire, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontradas? E se apenas 10 forem encontradas? Ele respondeu: por amor aos 10 não a destruirei. Então de 50 ele foi descendo, né? Foi descendo ao nível das quantidades, né? Mas que estariam de acordo com a justiça, né? Porque no versos 25 diz: longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Então, o juiz de toda a terra, que rege, que opera, que trabalha desde o início e trabalha para a eternidade inteira, ele, o que está em questão é o zelo dele, do nome dele, da palavra dele, das promessas, dos propósitos, como diz lá em Jó 42, que não podem ser frustrados. E a palavra do Senhor, ela nos capacita, nos dá a possibilidade, pelo Espírito, discernimento do Espírito, de entender que o que prevalece são os propósitos do Senhor. Logo, então, seja números no que se refere às cidades, no que se refere ao contexto familiar, no que se refere a um trabalho, um ambiente, até os enumerados lugares religiosos, o que vai prevalecer ali é a sensatez, é aquilo que está de acordo, como disse aqui no versos 19, que estão de acordo porque estão conservados, né? Que conservem no caminho do Senhor, que estão conservados no caminho do Senhor,
porque foi para isso que foi chamado Abraão, e ele passar essas instruções para os filhos e os descendentes, né? Como está aqui, Gênesis 18, verso 19. Então, fazendo aqui recapitulando essa questão. Abraão foi chamado com propósito. Sendo ele o pai na fé, e sendo ele alguém que o Senhor, né, esperava dele por conta da sua geração, que seria gigantesca e é gigantesca, o propósito do Senhor na vida dele era que ele se conservasse no caminho do Senhor. Ensinasse as suas gerações a serem conservados de acordo com a justiça do Pai. Amém? E aí se entende que, embora a maioria seja boa no sentido de que ama o próximo, no sentido que visa o bem do próximo, no sentido de que são pessoas lutadoras, são pessoas que são honestas, são verdadeiras, são pessoas que procuram andar no caminhos retos, no que se trata na questão do trato da humanidade, mas essas pessoas precisam estarem alinhadas também ao amor ao Criador, não colocando mediação a no seu filho sobre a vida delas. Por isso que eu falei lá atrás, será que essas pessoas, que são a maioria, na sua maioria, o bem, né, estão de acordo com a justiça do Pai? Que se representa o Filho, que coloca ele como seu mediador, porque tem muita gente boa, mas está com outras mediações. Tem muita gente boa, mas que honra o Senhor de boca para fora. Tem muita gente boa que não está de acordo com essa justiça do Pai. Mas se houver em determinados lugares, 1, 2, 10, poucos que sejam com essa mente renovada, com essa consciência, o Senhor poupa a todos. Poupa de trazer destruição, né? Existem juízos, existe um tempo determinado pelo Criador, que é Ele que conhece esse tempo. Mas no que se refere à vida da humana, o Senhor, Ele age para o bem de todos, né? Então, espero que tenha ficado claro, né? Que a palavra do Senhor, ela é poderosa, porém, existe juízos. Aqui, se você ler as cartas de Joel, Amós, né? Você vai ver que fala sobre a destruição de Israel, condenação do orgulho de Israel. E tudo que vai se falar de Israel, você precisa entender que está falando daquele que, né, é descendente. As descendências de Abraão. E aí? Que hoje se entende como o renovo justo é todo aquele que foi circuncidado no coração. Esse já está no caminho, antecedendo a vinda de Yeshua, vinda o Salvador da Glória. Já estamos no caminho de vida eterna, porque compreendemos o que foi feito no Filho. Mas existe aí uma descendência, né, que foi, vamos dizer assim, colocada maldições, porque não obedeceram ao Todo-Poderoso e à sua justiça, não estão em conformidade, estão andando em caminhos tortuosos, não, porque não enxergam. Mas isso daí se trata de algo que está escrito em Romanos, né? Para o bem dos gentios, até que se alcance os gentios. E esse numerado de descendentes mesmo, né? De Israel, que está espalhado aí pelo mundo, tem uma quantidade considerável, muito grande aqui no Brasil.
Esse povo estão em várias direções da vida, não libertas, mas elas têm uma promessa. Então, quando eu coloco lá atrás, não estou trazendo confusão, é porque a minha mente, eu tenho conhecimentos a respeito da descendência de Israel, né? Então, quando eu falo assim, será que essa maioria do bem, né? Será que ela está comprovando dos propósitos do Senhor na vida delas? Não. E por que não? Por causa da desobediência, não estão desfrutando por conta da não renovação da mente, mas foi algo profetizado, já colocado, por conta da desobediência, estão dormindo espiritualmente. Mas existe uma promessa grandiosa a este povo, que está sofrendo as maldições descritas lá em Deuteronômio 28, Levítico, se não me engano, Levítico 16, não, 24, 24, as bênçãos e as maldições. Estão sofrendo as maldições justamente por não compreender, por não serem renovados na mente. São instruídos, né? Por pessoas que não estão plenamente ainda de acordo, né? Com o que diz lá em 2 Timóteo. Para toda boa obra. Não estão sendo bem conduzidos. Logo então, essas pessoas estão levadas a conceitos de homens, doutrinas de homens. Estão dormindo, não estão libertas. Porque o liberto, ele vive uma outra realidade, né? Percebam que o pai na fé, ele foi chamado e ele teria que sair da sua parentela para seguir um caminho, por conta que o que a ele foi colocado era algo grandioso. Instruir os seus filhos, os seus descendentes, a serem conservados, a se conservarem nos caminhos do Senhor. E que hoje podemos entender claramente que é colocado, né, a partir de Mateus, pelos evangelhos, né, que foram dados a Mateus, Marcos, Lucas, João, falando a respeito do Cristo em carne, o que foi dito por ele, né? E aí depois dele ressuscitado, ele dá um ministério grandioso ao apóstolo Paulo, para nos trazer essa responsabilidade como descendentes, circuncidados no coração, alcançados pela misericórdia do Senhor. Aí a gente entende o que é ser conservados, o que é estar, se conservar, né, no caminho. Qual é o caminho que nos demonstra essa justiça do Todo-Poderoso, né? Então lá atrás, o pai na fé, ele levanta um clamor a respeito de Sodoma. E aí vocês conhecem a história, vocês sabem que o Senhor enviou os anjos. Também podemos entender na semelhança dos fins dos tempos, onde o Senhor vai enviar, como diz lá em Mateus 24, os ceifeiros, que são os anjos, fala na parábola do joio, né? Ele fala em Mateus 24 que o filho virá, o céu se abrirá, o filho virá. E os anjos, eles vão, né, com minhas palavras, eles vão recolher o trigo, né? Eles vão recolher o trigo, recolher os seus. Isso já é uma questão do fim mesmo. E é importante dizer isso, que enquanto lá em Sodoma foram retirados apenas 4, né? 2 filhas de Ló e a mulher, mas quem sobreviveu foram só 3, por conta do clamor de um justo, mas a cidade toda foi destruída e tem comprovação. Tá aí na questão da comprovação histórica, né? Já é comprovado de que Sodoma se tornou em cinza, em pó. Não vai ser diferente.
Então, eu li a primeira palavra que eu li, né? Vou ler novamente. É Marcos, né? Marcos. Marcos 13, 31. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, comparando a Sodoma que foi queimada, lá em 2 Pedro diz que existe um fogo reservado para esse dia. Porque muitos, né? Muitos dizem que o Senhor não virá, que isso é conversa de crente, que isso é loucura, né? É loucura. Mas tem um fogo reservado, sim. E podemos geograficamente entender, eu entendo como os inumerados vulcões espalhados. E aí já é uma questão geográfica, que eu não quero entrar nesse contexto, mas é muito importante entender isso. Não quero me aprofundar nisso. Mas já é comprovado, existem vulcões. A Bíblia fala que o mar não existirá mais, e existe a possibilidade geograficamente. Tudo o que é dito na palavra do Senhor se comprova na sua criação, é verdadeiro, se cumprirá. Então cabe a nós nos atentarmos ao que diz, ao tempo passado como instrução, como devemos nos colocar nessa conservação do caminho do Senhor, compreendendo a sua justiça, os seus propósitos, tendo certeza, tendo confiança absoluta de que todo, como um gráfico, né, todos os livros, até Malaquias, está falando de coisas que iam acontecer, já aconteceram no Filho, que foi profetizado, são atemporais, continua acontecendo, vai acontecer. Porque é um trato do Pai para essa maioria boa, mas que ainda precisa ser seletiva, que ainda precisa ser liberta na questão da adoração espírito em verdade, na questão do culto racional, na questão da renovação da mente, na renovação do templo vivo, do corpo que somos nós, de toda uma consciência do que é ser adorador, do que é ser conservado, do que é estar no caminho do Pai, do que é andar em conformidade a essa justiça quer a justiça humana, quer a justiça do Todo-Poderoso. Se você se encaixar na justiça do Todo-Poderoso, você será salvo. Mas se você se encaixa somente na justiça humana, você vai se encontrar em falha diante do Pai. Então, entende? Então, essa mente renovada nos possibilita a nos colocarmos como um povo justo. Não tinha ninguém justo em Sodoma. Mas a justiça não é em conformidade à nossa justiça, a justiça humana, não. A justiça é segundo a compreensão de como nos encaixamos, como compreendemos, absorvemos tudo o que foi colocado no ministério do apóstolo Paulo, do Cristo ressuscitado, como devemos nos colocar, sermos renovados. Diante do Pai seremos vistos como justos, por quê? Porque há um justo mediador acima de nós, que nos justifica. Somos justificados nele. Ele é que nos justifica, como está lá escrito em Romanos 6, né? Somos justificados. Por quê? Porque cremos que morremos na semelhança da sua morte, ressuscitamos com ele. E é tudo uma questão de renovação da mente, para que tenhamos também uma boa conduta, e andar em conformidade à justiça do Todo-Poderoso. Então seremos vistos como justos na terra, né? Seremos vistos como justos. E há muitos justos renovados na terra que compreendeu. Então o Senhor não destrói a terra toda, primeiro, porque ele não vai contra a palavra dele.
mas existirá sim uma transformação, um renovo, para que possamos viver todos os propósitos do Senhor sem temor de morte, sem dores, sem choro, sem pranto, sem lamento, sem tristezas, mas uma realidade ao qual o justo sempre espera viver e que por conta de tantas questões humanas que quer atrapalhar, né, as coisas verdadeiras e justas, o Senhor vai precisar fazer uma limpeza na terra, sim. Retirar os ímpios, sim. Isso já é outra questão. Quem sabe eu faço um vídeo a respeito da retirada dos ímpios, né? Mas enquanto o Senhor nos dá a possibilidade de viver o tempo de graça, nosso objetivo como cristãos renovados é levar a mensagem do reino para que as pessoas tenham a confiança plena no Pai, na sua justiça, que Ele rege sobre todos e que sua palavra é poderosíssima, de fato não volta vazia, sem cumprir os propósitos dEle, e que nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado, amém? Espero que todas essas palavras tenham feito sentido com esse entendimento. Muito obrigada por assistir até aqui, esse é o vídeo mais longo, mas um vídeo maravilhoso. E eu louvo o Senhor pela sua vida, por você perseverar, que você esteja conservados também no caminho do Senhor, assim como o Pai na fé, amém? Fiquem todos na paz. Até a próxima, pessoal.